Meus queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta com mais uma reflexão bíblica do Gênesis ao Apocalipse. Esta é a última sessão do livro de Deuteronômio e estaremos analisando Deuteronômio capítulos 31 ao 34. Peço que você faça o seu comentário, dê um joia e compartilhe essa palavra. Se possível for, se inscreva em nosso canal e fazendo isso você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de tantos outros. Amém? No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre Moisés pregando seu quarto e último sermão aos israelitas, quando eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã. Neste conteúdo, nós estaremos continuando com Moisés dando as suas últimas instruções e sua despedida, e também se preparando para passar as responsabilidades de liderança do povo de Israel na terra que, com juramento, Deus havia prometido. Ele passa o cajado, a liderança do povo, oficialmente para Josué, o general de Israel. Analisaremos aqui alguns fatores como a separação, as escrituras, as convocações e, finalmente, o sumário, para que nós tenhamos uma finalização desta palavra do Pentateuco, graças a Deus, com chave de ouro. Sendo assim, nós analisaremos Deuteronômio 31, versículo 1 ao 8, 14 ao 15 e versículo 26. A separação, porque no texto sagrado, diante do povo, Moisés nomeia Josué como seu novo líder, ordenando que ele seja forte. E Moisés então o anima, dizendo o seguinte: Tu introduzirás o povo de Israel na terra que, com juramento, lhes prometi. Graças ao bom Deus, aqui acontece agora esta transferência de poder, de autoridade, de funções. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos de 9 ao 13, versículos 24 ao 27, Moisés então responsabiliza tanto Josué quanto os israelitas responsabilidades com relação às escrituras, com relação à palavra de Deus. Moisés termina de escrever as leis e instrui Israel a fazer uma leitura delas a cada 7 anos.
na festa dos tabernáculos. Isto é, para que o povo sempre conheça a lei e ela permaneça como firme testemunho contra seus pecados. Então, não tinha como Israel se justificar dos seus erros, porque a lei de Deus, ela era lida cada ano na festa dos tabernáculos. Evidentemente que naquela época não existia o livro de Deus como hoje, que nós temos 66 livros em nossas mãos, Bíblia para todos os gostos. A nação naquela época não tinha, mas tinha o ministério levítico, os servidores, aqueles que eram responsáveis de ensinar a palavra de Deus. Tinham os sacrifícios, tinham o culto. Moisés deu-lhe todas as prerrogativas para uma vida com Deus diária. Então não havia desculpas para dizer: eu não sabia. Estavam todos instruídos. Pois bem, em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 16 ao 22, 28 a 30, e capítulo 32, versículos de 1 ao 47, nós temos Moisés fazendo os registros do cântico. Você lembra que em diversas passagens dos israelitas eles cantavam a Deus? Lembra quando saíram e atravessaram o Mar Vermelho? O cântico. Nesse texto, nessas referências bíblicas, nós temos, portanto, 3 pontos de observação: a crise, os itens e o desafio. Em Deuteronômio 31, 16 a 22, 28 a 30, o Senhor instrui Moisés de diversas maneiras. Versículos 16 a 22, o Senhor revela que seu povo se rebelará contra ele após a morte de Moisés e que os punirá severamente por seu pecado. No cântico de Moisés, ele faz essa revelação, e isto não é surpreendente, depois de passar por tremendas experiências com Deus. Mal Moisés morre, todos os que viram a presença de Deus, todos os que contemplaram a glória de Deus, todos os anciãos, todas essas gerações aqui morrem. O povo então voltaria a rebelar-se contra o Senhor. Moisés instrui o povo, portanto, nos versículos 28 ao 30, dizendo: porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos sobrevirá nos últimos dias, quando fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Eles estavam alertados, conscientes de que poderiam amargar as maldições da lei pela sua própria desobediência. E Deus revelou isto a Moisés. E Moisés abriu os olhos deles, estavam alertados, porque Deus, ele avisa, porque Deus, quando aplica o seu juízo, a sua correção aos filhos, ele avisa.
E Deus não corrige bastardos, mas Deus corrige, disciplina os filhos. E assim, no capítulo 32, ao 42, o texto aborda os itens. Primeiro, a grandeza de Deus. Veja Deuteronômio 32, 1 a 4, 39 ao 42. O Senhor é a rocha perfeita, justa e fiel de Israel. Ele é o Deus único, capaz de matar e de dar a vida, capaz de ferir e de curar. Essa identidade de Jeová deveria ser gravada em suas mentes. E sendo assim, não haveria motivos para que eles transgredissem a lei de Deus, praticando idolatrias, porque Deus revela aqui o seu caráter como sendo a rocha perfeita, a rocha justa. Não haveria necessidade de substituí-lo a teocracia por uma monarquia ou por qualquer outro tipo de governo, porque Moisés deixa bem claro que Deus é autossuficiente, Deus é todo-poderoso, basta obedecê-los. Mas Israel preferiu enveredar-se por um caminho tortuoso e atraindo sobre si maldições, perseguições, guerras, inimigos, destruições, como conhecemos a história. Mas no caso da história bíblica, veremos em vídeos posteriores. Deuteronômio 32, 15 ao 38, a Bíblia mostra aqui a dor de Deus, o sentimento de Deus. Por isso, o que Israel faz? Deuteronômio 32, 15 a 18, 28 ao 29. O povo de Israel causa uma dor no coração de Deus porque rejeita e abandona Deus pelos deuses das nações pagãs. Olha que ignorância, olha que selvageria, que dureza de coração. E o coração de Deus sofre. O que o Senhor fará então? Deuteronômio 32, 19 a 27 e versículos 30 a 38. O Senhor esconderá sua face, trará calamidades sobre eles e os dispersará entre as nações. Ele abençoará aos gentios. Isso é muito profundo. E se todos observassem isso aqui, nessas referências, não haveria tanta discussão entre judeus e a igreja, judeus e gentios. Porque, dado a desobediência de Israel, o Senhor Deus o abandonou. O Senhor Deus o pôs uma pausa na sua ligação com Israel e introduziu os gentios, transformando-os como igreja e colocou nas obras de suas mãos para abençoar o mundo através do Evangelho. Deus não abandonou Israel, mas Deus pausou a sua história, a sua ligação. E a igreja foi incluída em Pentecostes. E agora foi difícil para os judeus da época compreender a introdução da igreja como sendo um organismo de Deus para abençoar o mundo através do Evangelho.
Foi difícil e por isso a igreja no primeiro século sofreu barbares na sua ligação com o povo judeu. Mas esses assuntos nós deixaremos para meditar quando estivermos no livro de Atos e quando adentrarmos na história da igreja, precisamente, se Deus assim nos permitir. Pois bem, o desafio, Deuteronômio 32, 44 ao 47. Moisés ordena aos israelitas a seguinte orientação, o seguinte alerta: aplicai o coração a todas as palavras que hoje vos testifico, as quais havereis de recomendar a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas, não é um pouquinho, não é uma metade ou mais de uma metade, é todas as palavras desta lei. Porque estas palavras não nos é vã, mas é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Tudo dependia da sua ligação com a palavra de Deus. O progresso em todos os sentidos, nas lavouras, na sociedade, no sinédrio, na vida diária, enfim, toda a cultura judaica deveria ser abençoada de forma maravilhosa, dependendo de um único dispositivo: obediência a toda a palavra da lei de Deus, que hoje nós chamamos o Pentateuco, no caso de Israel. Na época de Jesus Cristo, a lei, os salmos e os profetas era a divisão da Bíblia da época. Toda ela é a palavra de Deus digna de abençoar a vida daqueles que a observam e põem em seu cumprimento na prática. Seriam, portanto, uma nação abençoada, sacerdotal, testemunhas de Jeová. Eu não disse testemunha de Jeová, essa seita maligna que existe aí. Israel é a verdadeira testemunha de Deus na sua história. Tudo dependia da sua obediência restrita e por inteiro das leis do Senhor. Aqui nós temos, portanto, em Deuteronômio 32, 48 ao 52, as convocações. Aqui, Deus instrui Moisés a subir ao Monte Nebo e contemplar ao ocidente a terra prometida antes de morrer na montanha. Moisés subiria no Monte Nebo, veria toda a terra que Deus lhes daria. Eu acredito que ali aconteceu um mistério muito grande, porque Deus mostrou para Moisés a terra, mas por causa da rocha de Meribá, que Moisés deveria falar a rocha e não aferi-la, ele foi proibido de entrar na terra. E agora, na sua última jornada junto ao povo de Israel, Deus ordena que ele suba ao Monte Nebo. E depois de ver toda a terra, Moisés então morre. E Deus sepulta Moisés de uma forma tão poderosa que nem o diabo conseguiu achar o corpo de Moisés. Viu? Pois bem, finalmente, em Deuteronômio 33, 1 ao 29, nós temos aqui um sumário. E aqui no texto, Moisés abençoa cada uma das tribos antes de morrer, resumindo o que acontecerá a cada uma delas no futuro, assim como fez Jacó. Se lembra quando Jacó estava prestes a ser recolhido para Deus?
reuniu seus filhos e trouxe uma palavra profética para cada um deles. E depois ele encolheu seus pés. Depois ele foi recolhido à presença de Deus. Sendo assim, o primeiro dele, o filho mais velho, Rúben, Deuteronômio 33:6. Viva Rúben, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. A bênção da fertilidade, a bênção de um exército forte, etc. Judá, Deuteronômio 33:7. Com as suas mãos pelejou por si. Sê tu o auxílio contra os seus inimigos. Levi, Deuteronômio 33, 8-11. Ensinarão os teus preceitos a Jacó. Chegarão incenso ao teu nariz e porão holocausto sobre o teu altar. Bênçãos de Deus, mensagens finais para cada tribo. Benjamim, Deuteronômio 33:12. O amado do Senhor habitará junto a ele. Maravilha! Quantas histórias nós tivemos com a tribo de Benjamim, não é verdade? Olha, vou adiantar aqui. A história do rei Saul. Eita! Pois bem, José, Efraim e Manassés, os dois filhos de José que foram inclusos nos 12. Deuteronômio 33, 13-17. Abençoada pelo Senhor seja a tua terra, com os mais excelentes dons do céu, com o orvalho e com as águas do abismo que jaz abaixo. Olha Deus falando aqui sobre os dons dos céus. Moisés cita os dois filhos de José. E José significa aquele que é frutífero, bom. Ele tinha um dom da bondade. Você sabe como José se procedeu na sua relação com seu povo, os egípcios, e com Deus. Zebulon, Deuteronômio 33, 18-19. Zebulon, alegra-te nas tuas saídas para a peleja, saída para a guerra, saída para se defender, para tomar posse da terra, saídas. Todas as suas iniciativas deveriam ser feitas com alegria, porque Deus estava com ele. Isacar, Deuteronômio 33, 18-19. E tu, Isacar, nas tuas tendas. Gade, Deuteronômio 33, 20-21. Bendito aquele que faz dilatar Gade. Maravilha, não é? Dan, Deuteronômio 33, 22. Dan é cachorro de leão, que salta de Bazã, isto é, forte, robusto, determinado para a batalha, para a vitória. Naftali, Deuteronômio 33 e 23. Ó Naftali, saciado de favores e farto das bênçãos do Senhor, possuí o lago e o sul. Maravilha, né? Bênçãos de Deus com relação a áreas frutíferas na terra prometida. Azer, Deuteronômio 33, 24-25. Bendito seja Azer dentre os filhos de Israel. Seja o favorecido de seus irmãos, e mergulhe em azeite o seu pé. De ferro e de bronze sejam os teus ferrolhos, e como os teus dias, assim seja a tua força. Olha quantas bênçãos, quantas palavras proféticas boas que Deus usa Moisés para toda a nação. No entanto, eles
desprezaram tudo isto aqui, enveredaram por caminhos tortuosos, conforme veremos principalmente na maior história de calamidade espiritual de Israel, registrada nas Escrituras nesse tempo, que são aqueles vividos e registrados no livro de Juízes. Mas veremos isto quando estivermos estudando o livro de Juízes. Pois bem, a última sessão deste capítulo, deste livro, é a separação. Deuteronômio 34, versículos 5 ao 9. É o capítulo mais triste. É a passagem mais triste. Por quê? Porque aqui nós veremos o local de seu túmulo, a morte de Moisés, o local do seu túmulo, a duração da sua vida, o líder que ficou em seu lugar. Essas três coisas finais nós analisamos aqui. Por isso é importante você ler na Bíblia. Eu não estou lendo as referências dado ao tamanho extensivo do conteúdo, mas dê uma pausa e procure ler junto com um bom dicionário, um bom comentário bíblico, e Deus vai lhe abençoar muito. Pois bem, o lugar do seu túmulo, Deuteronômio 34, 5 ao 6. A Bíblia diz: o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. Olha o que Deus faz. Mas você viu uma coisa interessante aqui? Que Deus não o sepultou Moisés na terra mais importante dele e de seu povo, mas na terra dos filhos de Ló, o privilegiado. Mas também os moabitas enveredaram por um caminho tortuoso, que na época posterior se tornou inimigos ferrenhos de Israel. E na terra de Moabe, em um lugar que só Deus conhece, está o corpo de Moisés. E nem o diabo conseguiu encontrá-lo. Porque se consegue encontrar, com certeza iriam embalsamá-lo, fazer dele um deus, porque o povo era terrível. A duração de sua vida, Deuteronômio 34, versículo 7. Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Não se lhes escurecera a vista. Eu tenho 57 e preciso de óculos. E quantos outros mais novo precisa de óculos? Moisés não precisava, ele enxergava o orifício de uma agulha e colocava uma linha ali e ia fazer alguma coisa. Moisés tinha olhos bons, ele era capaz de enxergar uma pichichica andando na casa. Pois bem, era Deus que estava com Moisés. Nem se lhe fugira o vigor. Ele era forte como um piá. Ele era forte como um varão de guerra. E Deus fez esse milagre na vida de Moisés. O tempo passou, mas as qualidades físicas de Moisés permaneceu ali. Porque quando Deus quer, Deus faz aquilo que ele quer para abençoar a vida de qualquer um. Principalmente quando nós nos submetemos à sua vontade. Por isso o perdão, pedir o perdão ao Senhor, buscar um pouco de reflexão e voltar aos primórdios do relacionamento com Deus. E quanto nós falhamos, e o quanto nós pecamos, o quanto nós desobedecemos. Às vezes nós paramos e temos vergonha de nós mesmos. Isso é normal, isso é natural. Agora, o importante é você ver isto. E quando você vê isso, você então sentir a carência de Deus e de uma
comunhão mais restrita com ele, pedir o perdão, reconhecê-lo e dizer: Deus, eu preciso de ti, preciso do seu perdão, da sua graça. E, evidentemente, isso é o Espírito Santo já trabalhando em sua vida. Pois o ímpio, quando peca, está nem aí. Vai beber, vai pintar e bordar e ainda vai se suicidar e vai para o inferno. O crente, da mesma forma, peca. O Espírito Santo já trabalha em sua vida. E ele se recorre ao altar da comunhão. É a diferença entre o crente e o ímpio, graças a Deus. Pois bem, o líder que ficou em seu lugar, Deuteronômio 34, verso 9, Josué, filho de Num, assume oficialmente o papel de liderança que havia pertencido a Moisés. E aqui agora, Moisés sepultado, Israel se põe a caminhar e Josué se torna o líder oficial. E todos deveriam obedecê-los, todos deveriam estar atentos ao seu comando. Era um general do exército responsável pela nação na falta do líder. Que vergonha para o Brasil nos dias de hoje. Um presidente corrupto, um presidente iníquo, mau, que não sabe dirigir a nação, levando a nação ao colapso financeiro, ideológico, comportamental, enquanto o general oficial do país, quando deveria pôr o país nas rédeas da moralidade, da ética, do progresso, da liderança, ele se vende a um governo corrupto, a um governo medíocre e mau. E nós estamos no Brasil praticamente sem um líder eficaz, sem um Senado eficaz, sem um parlamento eficaz e sem um exército competente e eficaz. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e use os meios para proteger o seu povo nesta nação. E que Deus tenha misericórdia de Israel e dos judeus que moram no Brasil e moram na sua terra. Deus proteja os judeus, Deus proteja a nação brasileira. Finalmente, Deuteronômio 34, 10 a 12. O santo. E nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conhece face a face. Glória a Deus. Que coisa interessante. Um profeta semelhante a Moisés. Por que a Bíblia diz assim? Porque Moisés profetizou a vinda de um profeta semelhante a ele. Evidentemente, aqui agora Deus jamais levantou na história de Israel um profeta como Moisés, até que se cumprisse o que o próprio Moisés profetizou. Deus levantará um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Mas a cegueira de Israel estava tão grande, tão enraigada, que não entenderam, que não conseguiram ver essa escritura. Quando Jesus Cristo entra no cenário da história de Israel e do mundo. Jesus Cristo foi o profeta maior que Moisés, todo-poderoso, o Deus em carne, o Logos, aquele que perdoa o pecado, aquele que acalma o mar bravio, aquele que destruiu Satanás, esmagando a sua cabeça, aquele que venceu a morte. Olha, Jesus Cristo veio, fez a sua missão. Israel não entendeu. Ao
ponto de crucificá-lo, de rejeitá-lo. Mas ele o que fez? Ele então dá uma pausa na história de Israel, institui a sua igreja, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o privilégio que você e eu temos em fazer parte de um ministério, de uma instituição espiritual que pertence a Jesus Cristo. Ah, Deus Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim. Ajuda-nos, Pai. Que ministério maravilhoso. E assim nós finalizamos o Pentateuco, os livros de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, Número e Deuteronômio. Deus lhe abençoe. Não deixe de compartilhar esta palavra, de deixar o seu comentário, dar o seu like, de se inscrever em nosso canal. E fazendo isso, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Em o nosso próximo conteúdo, estaremos, portanto, analisando os livros históricos, a começar do livro de Josué. E assim estaremos abençoando a sua vida com a palavra de Deus. Um forte abraço, em nome de Jesus Cristo.